Uma boa tarde, meu amado, que a gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com você. Se inscreva no canal Verdade que Salva, toque o sininho para receber as mensagens, faça essa gentileza, vamos compartilhar. Hoje estaremos meditando mais um pouquinho aqui em Gênesis, no capítulo 19, no verso 9 e verso 22, 19 e 22, 19 e 14, o que nos fala em Gênesis 19? Nos fala da história de Ló, nos fala da história de Sodoma e Gomorra, que estavam para ser destruídas. No entanto, Deus disse assim: fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Assim disse aqueles varões que estavam falando com Ló: você precisa sair da cidade, senão não se pode fazer nada. O juízo de Deus não pode ser derramado contra essa cidade, se você não sair da cidade. Enquanto você não sair da cidade, não se poderá fazer nada contra essa cidade. O juízo de Deus, o julgamento de Deus para essa cidade não pode ser feito. Querido, isso nos relata, isso não é um tipo da igreja. Enquanto a igreja não sair desse mundo, que esse mundo já está como Sodoma, preparado para um julgamento. O juízo de Deus, Deus justo, e a sua justiça exige que esse mundo seja julgado. Mas enquanto a igreja não sair, Deus não pode julgar esse mundo. Esse juízo que vem através da grande tribulação. São 7 anos de 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, onde o juízo de Deus será derramado sem misericórdia nesse tempo, nesse período na terra, né? Mas para isso é necessário que a igreja seja removida, como Ló foi removido daquela cidade. Assim que ele foi removido e chegou em Zoar, o sol, aquele sol resplandeceu, simbolizando o sol da justiça. Jesus, que é juízo, ele é o sol da justiça. Ele resplandeceu naquela cidade. E diz assim no verso 22: fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. O verso 23: quando Ló chegou a Zoar, o sol havia nascido sobre a terra. Então, o Senhor, verso 24, o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre e destruiu a tudo. Amado, é isso, Deus tem juízo para essa terra que anda no pecado, anda na prostituição, anda na violência, anda na injustiça. Deus está para realizar a sua justiça. A justiça exige um julgamento do mundo, mas a misericórdia de Deus impede que essa justiça, esse julgamento venha. Então Deus vai fazer o quê? Como fez com Ló? Vai remover a igreja, para que o seu julgamento possa ser executado sobre essa terra que anda em pecado, na prostituição, na malícia, nas injustiças. Tudo que é blasfêmia contra Deus estão se realizando. Então aqueles juízos que estão em Apocalipse, todos aqueles juízos virão sobre essa terra, assim que o Senhor remover a igreja dessa terra. Porque a igreja é um impedimento. É um impedimento. A igreja, que é o tabernáculo do Espírito Santo, é um impedimento de que o juízo de Deus seja derramado em grandes proporções sobre essa terra, como será no tempo da grande tribulação. Por isso, meu amado, o que nos leva a pensar sobre isso, a meditar sobre isso? É tempo de se preparar, porque de repente o arrebatamento acontece e o juízo de Deus é derramado sobre essa terra, porque a noiva do Cordeiro, a amada do Cordeiro, é removida, é tirada, como está em Apocalipse 3:10. Eu também te guardarei da hora da provação, da hora do justiça, do juízo, da hora da ira,
que vai ser derramada sobre essa terra, eu te guardarei, eu te livrarei, como você guardou, eu também vou te guardar desta hora. E ele vai guardar pelo arrebatamento, porque esse juízo vem sobre toda a terra. O mar vai se tornar com as suas águas toda em sangue, toda criatura marinha vai morrer. Os rios, as fontes das águas, também todas. O sol vai queimar as pessoas completamente. Eles vão blasfemar de Deus. Todo o povo vai blasfemar. Por quê? E não vai se arrepender. Eles não vão se arrepender. Vai haver trevas sobre essa terra, vai haver dor pelas feridas causadas, né? O rio Eufrates vai secar, vai haver um terremoto nunca visto, desde que haja terra, nunca houve um terremoto tão grande. Então o Senhor vai livrar a sua igreja desses juízos, e muito mais, guerras e mais guerras, calamidades e calamidades, doenças e mais doenças. A morte vai assolar essa terra. Um remanescente somente vai sobrar, por causa do juízo de Deus, do julgamento de Deus sobre essa terra por causa do seu pecado. Mas graças a Deus, como ele guardou Ló, como ele livrou Ló, como ele disse, enquanto você não sair, eu não posso fazer nada. Assim, enquanto a igreja não sair, Deus não vai destruir essa terra, como está lá em Sofonias, capítulo 1, 2, 3, capítulo 3, no verso 2, 8 e 9, e outros textos também. Deus não vai destruir essa terra nessa proporção, né? E deixar aqueles demônios que estão presos, deixar eles serem soltos, não. Com a igreja presente, não. Ele vai soltar quando ele remover aquilo que impede a sua justiça, o julgamento, que é a igreja, que é o tabernáculo do Espírito Santo. Deus te abençoe, uma boa tarde. Possamos orar, possamos se entregar, possamos santificar, possamos se preparar, porque o mundo está pronto para o juízo. Mas a igreja está segurando, está impedindo esse juízo de Deus. Pai Santo, Pai querido, nós aguardamos o arrebatamento, sabemos que estamos aqui, o Senhor vai nos livrar, vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos livrar, Senhor. Porque tudo isso é uma medida de prova, Senhor, que a igreja não precisa passar por ela, mas é necessário para os ímpios, para o mundo que não se converte, que é indiferente à sua palavra. Mas nós, a igreja, que recebemos o Senhor como Salvador e recebemos a sua palavra e pedimos misericórdia, o Senhor vai guardar, o Senhor vai livrar, o Senhor vai arrebatar. Assim está escrito na tua santa palavra e nós cremos. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus, querido, que Deus te abençoe, se inscreva, toque o sininho, compartilhe também dessa mensagem com as outras pessoas. Que Deus te abençoe, uma boa noite para você.